Sejam bem-vindos à finalização das videoaulas sobre soluções. Estamos fazendo um estudo sistemático das soluções, unidades de concentração. Eu sou o professor José Pinheiro da Costa Júnior e essa é a nossa 7ª videoaula. Vamos começar com a mistura de soluções de mesmo soluto e mesmo solvente. Tecnicamente falando, a concentração de uma mistura de soluções de mesmo soluto e mesmo solvente, basta que você pegue a massa ou o número de mols de cada um dos solutos, os some e divida pelo volume da solução, que é exatamente igual à soma dos volumes das soluções anteriores. O que foi que eu fiz? Preparei um quadro resumo dizendo o seguinte. Quero lembrar também que é importante que as soluções iniciais, as soluções que vão ser usadas para a mistura, elas estejam no mesmo estado líquido, mesma temperatura e mesma pressão. Para a concentração final da mistura de duas soluções vai ser a concentração da solução 1, volume 1, mais concentração da solução 2, volume 2, dividido pela soma dos volumes das soluções iniciais. Para a molaridade final vai ser molaridade 1, V1, mais molaridade 2, volume 2, dividido pela soma dos volumes das soluções iniciais. Para o título final de uma mistura de duas soluções de mesmo soluto e mesmo solvente, você vai ter o título 1 vezes a massa da solução inicial mais título 2, massa da solução inicial da solução 2, dividido pela massa da solução inicial 1 mais a massa da solução inicial 2. Para a concentração normal, a normalidade final vai ser normalidade da solução 1, volume 1, normalidade da solução 2, volume 2, dividido pela soma dos volumes das soluções iniciais. Para a concentração molar, que é o que nós vamos ver adiante, molaridade, representada pela letra W, vai ser o quê? Molaridade 1, massa do solvente, tá? Da solução 1, por isso que esse 2 aqui não quer dizer massa 2, quer dizer massa do solvente da solução 1, por isso que tem uma linha aqui, mais molaridade da solução 2, massa do solvente da solução 2 dividido pela massa do solvente da solução 1 mais a massa do solvente da solução 2. Esse quadro resumo, ele sintetiza tudo. Não é necessário demonstrar. Vamos ao nosso 24º exemplo resolvido. Dispõe-se, segundo a tabela, das seguintes quantidades de reagentes para se prepararem duas soluções, 1 e 2. Após a mistura, quais as concentrações C, concentração comum, e, esse M de perninha puxada, molaridade finais. Tentei colocar aqui de forma didática para você entender através de uma tabela. O que é que nós temos? Na solução 1, nós temos aqui, e todas são soluções de cloreto de sódio. Nós temos 0,2925 gramas de cloreto de sódio na solução 1 e na solução 2, 0,585 gramas de cloreto de sódio. O volume da solução 1 é 500 ml e da outra 1.500 ml. Bom, a concentração inicial da solução basta dividirmos a massa do soluto pelo volume da solução em litros. 0,2925 por 0,5. A concentração 1, então, deu 0,585 gramas por litro. Essa é a concentração inicial de quem? Da solução 1. Para a solução 2, a massa da solução, do soluto, é 0,585 gramas e o volume da solução 1,5 litros, que são 1.500 ml.
A concentração 2, então, vai ser 0,39 gramas por litro. Como é que você faz? A concentração final, quando nós misturarmos essas duas soluções, vai ser C1V1. Quem é C1? 0,585, está aqui. Volume 1, 0,5. Mais a concentração 2, 0,39 vezes 1,5 dividido pela soma dos volumes. 0,5 mais 1,5. A concentração final, então, dá 0,43875. Nós também poderíamos pegar e chegar na mesma coisa se nós somássemos esta massa da solução 1 com esta outra da solução 2, que é inerente aos solutos. Somava as duas. Depois dividia pela soma dos volumes. Você vai chegar na mesma coisa. Bom, para a molaridade, nós desenvolvemos outrora uma fórmula que diz que a molaridade é a concentração dividido pela massa da tabela. Como eu achei a concentração final, basta substituir, e a massa da tabela do cloreto de sódio, somando sódio 23 com cloro 35,5, dá 58,5. Nós chegamos na molaridade final 0,075 molar, ou mol por litro, ou M. Bom, como você vê, não é difícil. Vigésimo quinto exemplo resolvido. Qual é a molaridade de uma solução de hidróxido de sódio formada pela mistura de 60 ml de solução 5 mol por litro do hidróxido de sódio com 300 ml de solução 2 mol por litro da mesma base? É só aplicar a fórmula. A molaridade nós temos da primeira 5, da outra 2, volume 60, da primeira, da segunda 300, está aqui. Tá? Aqui eu fiz um cálculozinho. Molaridade 1 é o número de mols dividido pelo volume. Só para achar o número de mols. A molaridade 1 era 5 vezes 0,06. Lembrando que 60 tem que ser dividido por 1000. Nós achamos o número de mols da solução 1, 0,3. Idem para a segunda solução. Não é necessário esse cálculo. Molaridade 2, número de mols dividido pelo volume. Molaridade 2 vale 2 mol. O volume é 300 ml dividido por 1000 dá 0,3, que nós chegamos a 0,6 mol. Se nós somássemos 0,3 mol da solução 1 mais 0,6 da solução 2 e dividíssemos por 0,36 litros, nós vamos chegar em 2,5. Mas o objetivo aqui, na verdade, é que a gente não precisa fazer esse cálculo, basta pegar a fórmula. M1V1, M2V2 dividido por V1 mais V2. M1 é 5, o volume inicial da solução é 0,06, mais molaridade 2 vale 2, volume vale 0,3, dividido pela soma dos volumes. E você vai chegar em 2,5. Só aplicar direto. Que foi o que eu falei ainda agora no início. Se eu somasse os números de mols iniciais e dividisse pelo volume total, tudo em litro, chegaria também na mesmo valor, 2,5. Só quero lembrar que aqui parece ser mais fácil para um aluno que vai olhar o quadro pequeno. Na verdade, aqui é muito mais fácil, porque aqui você teria que calcular os números de mols. M1V1, M2V2, mas dividido por V1 mais V2. Só relembrando, molaridade final, M1V1 mais M2V2 sobre V1 mais V2. Só aplicar direto e o resultado sai. Mistura de reagentes que reagem entre si. E esse assunto aqui, para mim, é um dos mais importantes, porque nós podemos fazer análises quantitativas dentro de um laboratório de química ou de ciências numa escola de ensino básico.
é o caso da titulação ou volumetria, quando um reagente reage com o outro. E aqui a gente tem uma aplicabilidade gigantesca deste assunto, inclusive na química ambiental, a qual também tem um vídeo, um conjunto de vídeos, onde eu mostro reações de titulação, tecnicamente falando, envolvendo determinação de oxigênio dissolvido, de amônia tóxica, de carbonato e etc. Vamos lá. Bom, eu coloquei o seguinte: é um método de análise química bastante difundido em laboratórios de química e que consiste em determinar a concentração de uma solução cujas relações soluto e solvente são desconhecidas, a partir de uma solução cuja concentração é conhecida. Geralmente utiliza-se aparelhagem abaixo. Você não entendeu? Então é assim. Se você quer determinar a concentração de uma solução, você tem que partir de uma contrasolução, ou seja, uma outra solução que tenha concentração conhecida. E por que eu falo contrasolução? Porque se nós queremos determinar a concentração de um ácido, eu tenho que partir de uma base. Se eu quero achar de um oxidante, eu parto de um redutor. É sempre o seu oposto, quimicamente falando. O esqueminha é muito simples, que a gente vai colocar neste trabalho de hoje. Nesta videoaula tem 8 vídeos que vai exaurir isso tudo. Esse aqui é o esqueminha básico da titulação clássica. Uma bureta onde se coloca uma substância. E aqui uma outra, que é uma outra substância. Aqui eu coloquei quem? Um ácido em cima. E aqui uma base. Provavelmente esta base aqui poderia estar com concentração conhecida e essa desconhecida, ou vice-versa. Nós vamos chegar no mesmo resultado. Isso aqui é a bureta, o nome desta aparelhagem aqui, o Becker. O processo de detitulação é baseado na neutralização total dos reagentes, sendo que no momento do término da reação ocorre uma mudança de cor do indicador ácido-base. Aqui, na verdade, o hidróxido de sódio ele é incolor e foi colocado fenolftaleína quando eu começo a gotejar o ácido, só lembrando que quando se coloca fenolftaleína, lembrando de aulas, inclusive de videoaulas do primeiro ano, tá? Também nós temos disponibilizadas, quando nós colocamos na parte de funções inorgânicas fenolftaleína numa base, ela fica rosa-violeta. Aí quando você começa a gotejar o ácido, quando ele neutraliza a base, ela fica incolor. Ou vice-versa.